misericórdia. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós e que ainda irá fazer. Ó Deus, obrigado pelo pão de cada dia, pelas nossas vestes, pelos nossos calçados. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido. Ó Pai, nós somos gratos por tudo que o Senhor está, Senhor, fazendo pela nossa vida, pela vida dos nossos irmãos. Muitos irmãos, ó Pai, não podem agora estar, nós não podemos estar reunidos, não podemos estar juntos, mas o Senhor pode estar em cada coração, em cada lar. Neste momento, Teu Espírito Santo está, Senhor, visitando a cada vida. Até mesmo, Senhor, aquele irmão, aquela irmã que se encontra ainda internado, hospitalizado, aqueles que se encontram na UTI. Ó Deus, que Teu Espírito Santo possa, ó Pai, agir em lugar, Senhor, dos médicos. Faça, Senhor, a Tua vontade na vida de cada um. Que Teu anjo possa passar, o anjo da bênção, trazendo, ó Pai, a paz, a saúde, o gozo, a alegria a cada coração. Aquele que se encontra neste momento angustiado, triste, abatido, que Teu Espírito Santo venha alegrar, Senhor. É o que nós Te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós iremos adorar o Senhor. O hino 139. Da nossa harpa cristã. Deus me faz poder consolar.
hino de número 108 da nossa harpa. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus nós poder, avancemos já sem temer, confiamos no seu amor, vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes, para Jesus olhai, pela fé sempre se lutai, ao inimigo combatei, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Glória ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós iremos ouvir a ministração da palavra do Senhor com o pastor Anésio. E ficamos, irmãos, atentos a que Deus tem para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos nossos irmãos. Saúdo os meus queridos irmãos e a todos os nossos ouvintes, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cada dia nós temos um tema para o nosso assunto. O tema que eu escolhi para hoje parece que não seja muito agradável. Aliás, até já vou citar logo o tema do nosso assunto para hoje. Comparação desagradável. Nós vamos fazer comparação e eu gostaria que as pessoas que estiver presenciando a nossa live prestasse bem atenção. Nós vamos falar hoje com um naipe de pessoas. E ela vai falar muito diretamente. Eu vou falar com um pouquinho de calma, só que eu vou pedir auxílio na leitura
eu achava que era o outro óculos que não estava muito bom para mim. Fiz um novo, mas está do mesmo tamanho, tá a mesma coisa, não melhorou nada, parece que está ruim pela mesma forma. Olhe bem, a comparação que eu vou fazer, não estou fazendo invencionice não, extremamente bíblico é o nosso assunto, nada de invenção. Estamos falando ou vamos falar do que a Bíblia, ou como a Bíblia faz comparação das pessoas, dependendo do naipe de pessoas. Nós vamos pedir auxílio, mas antes eu quero ler Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9. Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 9, e o versículo 62. Nós vamos ler esse texto e depois vou pedir auxílio para as demais leituras. Versículo 62 está dizendo o seguinte: E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu disse que vou falar com um bocado de calma, para vocês captarem muito bem e ver se eu consigo ser bem explícito. O próprio Jesus disse: ninguém que lança a mão do arado é apto se olhar para trás. Esse que vos fala tem experiência na lavoura. Eu já fiz essa experiência. Eu com a mão ao arado e já conhecendo a palavra de Deus, fiz propósito. Mais que uma vez, repetidas vezes, eu intencionava olhar para os lados e eu prejudicava a plantação. Então Jesus falou, ele falava com muita base, com muita convicção. Eu creio que Jesus nunca pegou no arado para fazer isso, mas que experiência tremenda tinha Jesus. É coisa tremenda mesmo. Nós vamos ler mais outro texto bíblico, agora está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, este eu vou pedir auxílio. Eclesiastes, no capítulo 3, e o versículo 15. Então, vamos lá. Por favor, pastor. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. A gente precisa, eu tenho que acompanhar, porque a versão, a gente até faz às vezes alguma meditação, algum pensamento, e a versão diverge um pouco, e eu vou tentar repetir o mesmo versículo que foi lido aqui na minha versão, ou seja, na versão da minha Bíblia. Está dizendo o seguinte: o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus não deixa por esquecido as nossas atitudes, o nosso comportamento, os nossos feitos, aquilo que fazemos, certo ou errado. Às vezes, Deus não está incomodando com essas coisas, dependendo da gravidade ou da expressão que nós usamos.
Então é preciso a gente ter muito cuidado nas nossas expressões ou no que falamos, porque Deus vai pedir conta. Eu tenho que dar conta, você tem que dar conta da sua expressão, daquilo que você já falou. Ah, mas eu falei inocente. Não tem nada de tão inocência assim, não. Vamos devagar, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos falar aqui das comparações, e o que disse aqui no início, comparação desagradável. Então nós vamos falar, e vocês vão prestar bem atenção. Nós vamos iniciar em São Mateus, falando sobre a comparação, capítulo 7, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, e o versículo, ou versículos 26 e 27. Vamos lá? Quero auxílio, por favor. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Desceu a chuva e correram rios e sopraram ventos e combateram naquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Vocês ouviram bem? Nós estamos falando de comparação. E eu intitulei aqui comparação desagradável. Porque vai aparecer, já começou aqui, mas com muita cautela, suave, a comparação que Jesus faz. Mas tem coisa pouquinho mais pesada que nós vamos observar. Aqui o Senhor está falando de pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, já ouviu, alguns às vezes já até iniciou a carreira cristã, e depois, com um pouco de dificuldade, alguma aflição, alguns probleminhas começa a surgir, e a pessoa já desanima, enfraquece na vida espiritual, não aguenta aflição nenhuma. O assunto está dizendo aqui, a quem eu vou comparar? Jesus falando aqui, logo no versículo primeiro que foi lido. Então disse assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei. É a comparação que eu estou falando a todos vocês, a todos nós, não é? Compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Uma casa edificada sobre areia, ela não tem estabilidade, não tem resistência. O Senhor Jesus já explicou aqui logo no versículo seguinte, já explica com bastante clareza. Desceu a chuva, correram rios, assopraram vento, combateu aquela casa e ela caiu, porque estava edificada sobre areia. Algumas pessoas começam a vida cristã, mas não estão alicerçados na gloriosa palavra de Deus. Alguns leem a Bíblia até mesmo como se fosse um jornal, mas não é assim. Nós temos que pegar a nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, e procurar viver, examinar, ler e viver aquilo que nós estamos lendo. Porque, mas eu leio e não entendo, eu leio e não compreendo. Precisa, há necessidade de se compreender perfeitamente. Mas eu não entendo. Procure estudar a palavra de Deus, porque de qualquer forma nós precisamos. Olhe bem, quantos de vocês que já estão às vezes presenciando a nossa live
e já começaram a vida cristã, já estiveram na igreja, um pouquinho de aflição, mas já tem alguma coisa para reclamar, e daqui a pouquinho já não vai mais para a igreja. O que está acontecendo? Não tem nada não e tal, só que não aparece mais, já se sentiu escandalizado. Ora pois, gente, aliás, o pessoal se escandalizava em Cristo Jesus. Se em Cristo o povo se escandalizava, como nós encontramos, não vamos ler, lógico, mas já falamos isso no dia passado aqui, na última vez que nós estivemos aqui. O povo se escandalizavam em Jesus. Agora, se eles se escandalizavam em Cristo, imagine na nossa vida odierna. É um problema bastante sério. Meu irmão, minha irmã, você que já iniciou a vida cristã, a sua carreira cristã, não fracasse, não esteja, esteja estruturado, procure conhecer, firmar-se na gloriosa palavra de Deus, porque vai vir sim as dificuldades, virão os problemas. Quem falou que não? O próprio Jesus já disse isso: no mundo tereis aflições. Ora pois, se o próprio Jesus foi afligido, o que sobra para nós? Será que nós vamos sair intangível? Eu creio que não. Creio que não. Não somos melhores que Jesus. Mas eu vou procurar ver se eu consigo ser mais sucinto, porque senão eu não chegarei ao ponto mais, vamos dizer, mais forte do que eu pretendo fazer aqui no meu estudo, na explicação da palavra da comparação desagradável. Nós vamos continuar a nossa leitura lendo a palavra de Deus. Precisamos muito fazer estas observações, mas eu quero que vocês prestem bem atenção, não esqueçam, principalmente alguém que está indo para, ou já foi para a igreja e parou tão depressa, começou a sua carreira de fé, a sua carreira cristã, e tão depressa já abandonou. É a pessoa que está edificado ou edificada sobre a areia. Não é bom. Nós vamos ler um texto bíblico agora, lá na carta do apóstolo São Pedro, na segunda carta do apóstolo São Pedro. Essa é uma comparação meia pesada. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, viu? Vamos deixar essa aqui um pouquinho mais para frente. Vamos ler um outro texto bíblico aqui. Está em Mateus. Depois eu volto aqui, porque esse texto bíblico ele é um pouquinho pesado, viu? Um pouquinho forte. Então eu estou procurando deixá-lo um pouquinho para mais para frente. São Mateus capítulo 23. No versículo 27, São Mateus 23, versículo 27, vamos lá? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Ouviram bem? O que Jesus está comparando certos cristãos. Olhe bem. Eu disse no início, vou repetir, a questão da comparação desagradável. O que Jesus comparou certas pessoas como sepulcros caiados. Você vai ao cemitério, lá você vê os túmulos, muito bem organizados, lindos,
coisas assim, até agrada aos olhos. A pessoa diz: olha que monumento, olha que túmulo, olha que etc e tal. Porém, se for abrir o túmulo, foi o que Jesus disse. Ele disse: ai de vós, fariseus, porque os fariseus, ele chamou de hipócritas. Ai de vós, fariseus hipócritas, que eles se apresentavam assim num estilo, numa estica, representando-se a pessoa mais importante da vida, e Jesus estava olhando eles por dentro. Ele então disse: fariseus hipócritas, vocês é comparado como sepultura, como sepulcros caiados, bem pintados, bem organizados. Por fora está lindo, mas vai ver por dentro como como estavam esses fariseus, ou como estão certos crentes que procuram enganar Jesus, ou às vezes enganar o pastor. Ficam se apresentando, etc. Olha bem, note, eu estou dizendo estas coisas nas igrejas, na escola, e às vezes em certas repartições acontece o que eu vou dizer agora. Na igreja, por exemplo, nós temos algumas pessoas que às vezes não estão com intenção de participar do culto, coisa nenhuma. Mas, para não dizer que ele não foi, ela não foi, a pessoa aparece ali na igreja, se apresenta, faz questão de ser visto por alguém, faz questão de que alguém o veja, ou a veja, e depois, daqui a pouquinho, deu no pé, foi embora. Depois se é, por exemplo, dar conta para os pais: mas você foi à igreja? Fui. Pergunta para o fulano se eu não fui. Pergunta para o fulano, pergunta para o cicrânio. Quer dizer, ele quer que alguém, só que note bem, ele estava com a intenção de ficar lá? Não, ele foi lá, simplesmente se apresentou, mas não permaneceu, não participou do culto, do sacrifício, da obra gloriosa em Cristo Jesus na igreja. Na escola, pela mesma forma. Então, o que nós não podemos é ser crentes de aparência. Há muitos cristãos que simplesmente parecem cristãos, mas internamente, olha, eu vou explicar um caso, não está aqui no meu contexto, mas eu vou explicar uma coisa que vocês conhecem muito bem. Quase todas as pessoas que são ledores da Bíblia, ou leitores da Bíblia, como quer que seja, conhecem esse assunto. A Bíblia fala que Jesus, ou melhor, Deus mandou o profeta Samuel escolher um dos filhos de Jessé para ser ungido como rei de Israel. E o profeta Samuel foi para a casa de Jessé. Chegou, Jessé estava com os filhos todos ali em casa, então já mandou chamar o primeiro, certamente o primogênito. Chegou, Samuel olhou, achou que era aquele. Samuel também não teve o discernimento de Deus. Quando Samuel achou que aquele era para ser ungido, o Senhor Deus disse: não é esse o escolhido. Aí passou o segundo, terceiro, quarto, quinto, nenhum daqueles era o escolhido de Deus. Deus tinha, desculpem, mas daqui a pouco o profeta diz o seguinte, profeta ou sacerdote, como quer que seja, perguntou: mas acabaram os mancebos? Disse Jessé: não, falta o menor, está no campo. Olha, manda chamá-lo, busca ele, enquanto ele não chegar, nós não vamos comer, não vamos sentar à mesa. Quando este moço chegou,
foi apresentado o próprio Deus falou a Samuel. É este aí, olha. Está vendo? Então os outros, todos tinham aparência. Só que o Senhor não estava olhando para a aparência. Não, Deus estava olhando internamente, vendo o que estava por dentro, que aquela pessoa que iria servi-lo durante o seu trabalho, o seu ministério e, por que não dizer, o seu reinado. Então os fariseus tinham esse defeito muito grave. Eles se apresentavam muito bem, numa estica, como eu já falei, só que internamente eram como sepulcros caiados. Vai abrir essa sepultura, está cheio de imundícia, de ossos secos e de imundícia, que nem todos têm prazer em estar olhando. Tem muitas pessoas que têm repugnação de quando vai abrir uma sepultura, ficar olhando o que tem lá dentro. Nem todos se sentem bem. Muito bem, mas eu quero ainda trazer mais uma comparação. Essa outra comparação também é muito importante. Nós vamos fazer esta observação das pessoas que conhecem a palavra de Deus, note bem, conhece a palavra de Deus e se desvia, sai fora, abandonam a igreja. Está escrito esse texto bíblico em São Mateus, no capítulo 12. São Mateus, capítulo 12, eu quero auxílio, versículo 43, 44 e 45. Por favor, me ajude. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa donde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Olha, volto a frisar o nosso tema, uma comparação desagradável. Pessoas que já frequentou a igreja, já recebeu libertação, foi liberto pelo poder de Deus e simplesmente mais tarde, depois de um certo tempo, se desvia, abandona a igreja do Senhor. Isto é, abandonam a Jesus. Eu conheço tanta gente que assim procedeu. Eu creio que vocês que estão presenciando essa live, me ouvindo, também devem conhecer alguém nessas condições. Já esteve na igreja, já participou dos departamentos da igreja, quer seja do coral, quer seja do círculo de oração, que às vezes já foi até o preiro e um presbítero, enfim. E daqui a pouquinho vocês... mas aquilo não era crente? Então, muito cuidado. Aqui Jesus está comparando essas pessoas que já estiveram na igreja, já participaram das coisas de Deus, já foram libertos pelo poder de Deus e agora se afastaram. O que é Jesus? Como Jesus está comparando essa pessoa? Note bem, é como uma casa que foi adornada,
Quer dizer, a pessoa tinha seus defeitos, o inimigo usava ele, mas foi liberto pelo poder de Deus, glória a Deus, foi liberto, agora serviu ao Senhor 1 ano, 2, às vezes até mais tempo, até mais, mas daqui a pouco fracassou na sua vida de fé, na sua vida espiritual. Então o que Jesus está comparando é com uma casa que foi varrida, adornada, uma casa limpa, beleza. Então aquele espírito que estava naquela casa, a vida daquela pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, não importa, a vida, ele tinha obras malignas dentro dele, mas foi expulso, foi liberto pelo poder de Deus. É a casa que estava suja e foi limpa. Casa que estava suja e foi limpa. Então o Senhor Jesus fala como se relacionando ou comparando com uma pessoa que tinha um espírito, a casa que morava, um espírito mau, um espírito imundo, e daqui a pouco foi limpa. Oh, que beleza! Limpou-se aquela casa. Mas o espírito, vagueando, procurando os lugares, procurando os ambientes, anda pelos lugares áridos, como diz o texto bíblico, e não encontra guarida, não encontra um lugar adequado. Às vezes ele procura o coração, a casa de um fulano, seja a vida de um fulano, mas ali ele não pode, porque o Senhor Jesus está dentro daquele coração. Às vezes quer entrar na vida do outro lá, ele também não pode, porque o Espírito Santo já está dentro daquele coração, não encontra. O que ele faz? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá para aquela casa de onde eu saí. Então aquele espírito imundo vai retornar para aquela casa que foi limpa, aquela pessoa que já foi liberta, mas não está servindo ao Senhor, afastou-se de Jesus, mas não está protegido pela gloriosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O inimigo chega, encontra a casa preparadinha, quer dizer, a pessoa ainda está preparada para recebê-lo, não está protegida pelo Espírito Santo, pelo sangue glorioso do Cordeiro. Sabe o que acontece? Diz: opa, eu vou voltar para cá mesmo. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele vem com outros 7 espíritos piores do que ele. Estão ouvindo muito bem a comparação que Jesus faz de uma pessoa que já esteve servindo a Deus, se desvia. Hoje eu vou falar a palavra desviado. Eu não gosto de usar essa expressão, mas aqui eu não tenho como sair por uma tangente qualquer. A pessoa então se desvia, mas não procurou voltar servindo a Deus, como foi aquele filho pródigo que a Bíblia fala. O pródigo, ele vivia dentro, em casa, tinha de tudo, mas não estava bom. É isso, quantas pessoas estão servindo a Deus, mas parece que não está bom, vai servir, enfim, vai servir um pouquinho ao mundo. Aquele pródigo foi embora, mas chegou lá num certo ponto, não tinha mais solução para ele. O que ele fez? Vou voltar para minha casa. Ele estava numa imundície perfeita, mas quando ele voltou, a casa que ele voltou estava limpa. Ele foi recebido, sim. Essa é uma comparação um pouquinho diferente, mas eu vou já explicar já. Por que ele estava limpo? Ele foi recebido àquela casa. No finalzinho desse texto, do que nós estamos falando, dessa palavra, eu vou explicar também para vocês. Muito bem, então
A comparação desagradável é essa, de uma pessoa que se desvia da presença de Deus, se desvia de servir a Deus e vai voltar a beber, fumar, jogar, enfim, essas coisas erradas todas. Ele acaba ficando numa situação pior do que a primeira. Enfim, tudo bem, já falamos. Agora eu vou voltar a falar daquele texto que eu disse que deveria deixar mais para o final, e vou dizer sim. Na carta do apóstolo São Pedro, na segunda carta do apóstolo São Pedro, nós temos um versículo, capítulo 2, versículo 22, mas depois nós vamos repetir essa leitura com mais um versículo importante. Vamos lá? Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbios lhe se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Eu falei que era um assunto um pouquinho desagradável, pesado. Vocês estão vendo a comparação que Jesus faz de uma pessoa que se desvia totalmente, estava ali, olha, muito bem trabalhado, usado por Deus, enfim. Eu usei aquela expressão do filho pródigo, tinha tudo em casa, não lhe faltava nada, mas não estava bom. O que é que não está sendo bom para você na igreja, meu querido? Que não foi bom para você, minha querida irmã, meu caro ouvinte, que está ouvindo a palavra de Deus? O que é que estava ruim? Então Jesus compara, prestem bem atenção. É como o próprio Jesus falou a respeito de um provérbio, parece que ele usou a palavra provérbio, ele usou? Por favor, repita isso para mim, por favor. De modo que sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao seu espojadouro de lama. Coisa horrível. Já pensou? Você que está desviado da presença de Deus, que conhece a palavra, sabe que a verdade está dentro da palavra aqui, da Bíblia Sagrada, ao que o Senhor Jesus está comparando a sua vida agora, no mundo, é como o cão, é coisa tremenda, nojenta, que volta ao seu vômito, jogou aquilo fora, mas daqui a pouquinho ele está ali, lambendo aquilo de novo, coisa horrível. Jesus está comparando, eu falei que a comparação seria desagradável, nada diferente, porque nós vamos ainda nesse mesmo capítulo, nós vamos ler mais um texto, mais um versículo no mesmo capítulo. Qual foi o versículo? Nós lemos, foi o versículo 22. Então vamos ler também o 20 e 21. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhe fora dado. Meu Deus, se prestarmos bem atenção, olha, é triste. Reflita muito bem, você que está me ouvindo, que já esteve na igreja, já serviu a Deus, está afastado, às vezes vai perguntar, e alguns não querem nem mais saber, Eu já visitei
Nos meus anos de ministério, quantas pessoas eu as procurei, porque estavam afastadas da igreja. Aí eu ia falar a palavra de Deus, sabe que algumas pessoas respondiam para mim: não precisa vir com palavra de Deus não, que eu conheço. Não precisa vir falar da palavra de Deus não, que eu conheço. Esse é o pior estado de uma pessoa. Olha, gente, por favor, olha, se você está afastado, o que eu quero dizer desviado, quando eu digo assim a palavra desviado, que a palavra é um pouquinho pesada, eu não gosto de usar, mas aqui não tem outro mecanismo para mim, eu tenho que falar desviado mesmo. Então, talvez não se apostatou, talvez não, mas às vezes alguns até apostatam da fé. Então, nesses versículos que nós ouvimos aqui a leitura, está a segunda de Pedro, né? Deixa eu achar aqui para mim também, por favor. É 2, 20 e 21, não é? Não, um minutinho, eu só vou achar aqui. 2, 20 e 21, eu quero uma palavra que eu preciso aproveitar aqui na minha dissertação. Porque melhor lhe fora não conhecer, tá vendo? Ou conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Olha lá, seguinte o versículo: deste modo sobreveio-lhe o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu vômito. Eu já vi isso aí, é nojento demais, é uma repugnação muito grande. E a porca lavada voltou ao esponjadouro de lama. É um assunto bastante sério. Bom, eu quero encerrar aqui, mas antes de encerrar, você que está me ouvindo, você vai dizer assim: bom, para mim não resta mais sacrifício mesmo. Então, vou continuar do jeito que eu estou fazendo, porque eu sei que já não resta mais solução, eu vou continuar. Olha, espera aí, meu querido ouvinte, não é bem por aí não, Você já parou para analisar sobre céu e inferno? Se não teve um momento para fazer esse pensamento, essa reflexão, pare um momento, estude alguma coisa sobre o céu e também estude sobre o inferno. O que acontece, como é lá no céu e como é no inferno. Alguns dizem: mas acho que o inferno é por aqui mesmo. Olha, gente, se fosse aqui mesmo, a coisa estava bem pior ainda para tantos. Deus me guarde, eu não estou no inferno não. Eu sei que a caloria daqui não está boa não. Bom, mas para você que diz: eu já estou perdido mesmo, deixa que a coisa, deixa do jeito que está mesmo. Vamos ler um texto bíblico lá no profeta Isaías, no capítulo 1. Nós temos lá versículos 18 e 19, quero auxílio, por favor, pode ler. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Amém. Glória a Deus. Olha, nem tudo está perdido.
O sangue de Jesus tem poder para purificar. Olha o que disse o texto bíblico: vinde então e argui-me, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, um vermelho vivo, um vermelho, sei lá, daquele vermelho esquisito, pode que os seus pecados estejam naquela situação, a Bíblia diz, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia! Por que eles se tornarão brancos? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus! É o bastante é que você se renda. Nós nos rendamos aos pés de Cristo, como já fiz há alguns anos, algumas décadas atrás, graças a Deus. Mas se você está dizendo, não, para minha vida, para mim, já não tem mais solução, tem sim, Senhor. Volte aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, clame a Ele, busque nele a solução, porque em Cristo há a solução. O sangue de Jesus tem poder para o quê? Purificar. Repita esses versículos para mim, pastor, por favor. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados seja como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Até aí tá bom, obrigado. 18 é o suficiente para nós. Olha, eu não sei se ainda tem 3, 4 minutos, será que tem? Eu vou contar uma passagem para vocês, o que aconteceu. Um certo senhor fez uma visita numa das nossas igrejas. E este senhor, ele tinha uma má fama. Muitos já o conheciam pela má fama que tinha. Mas o que acontece? Um belo dia, ele resolve ir fazer uma visita na igreja e foi. Chegou, sentou lá atrás. Algumas pessoas que já o conheciam ficaram assim, meio ressabiados, não é? Meio assustados. Será que esse homem veio fazer aqui na igreja? Então ficaram lá assim de antena ligada para ver a reação daquele homem. Quando terminou o culto, escutem bem, quando terminou o culto, o pastor já foi informado daquela pessoa. Alguém que estava junto ao pastor, junto do pastor ali no púlpito, já o avisou. Por aquele fulano lá, é isso, assim. Tudo bem. Então o pastor, terminado o culto, já adiantou. Enquanto alguém estava orando para encerrar, o pastor foi lá para a porta. Ficou à porta para poder cumprimentar aquele senhor que estava sentado lá perto da porta. E assim terminou, o pastor já estendeu a mão para cumprimentar aquele senhor. Cumprimentou e perguntou a ele: o senhor participou do culto? Sim, participei. O que é que o senhor... Olha, tudo para mim aqui foi importante. Tudo para mim foi importante. Só que para mim não tem jeito mais. Olhe bem. Falou, para mim não tem mais jeito. Por quê? Perguntou o pastor. Olha, o senhor pode ir à minha casa, que não era tão longe, era perto? Ele disse, posso. Mas então o pastor falou, deixa eu dar um recado ali, que eu preciso dar um recado para algumas pessoas.
E ele falou o seguinte: olha, eu vou até a casa daquele senhor que ele me convidou para ir até a casa dele, vocês permaneçam aqui orando. Então aqueles irmãos, presbítero, obreiros que estavam ali, já avisou logo alguns dos irmãos, e o pastor seguiu aquele senhor até a casa onde ele morava. Tudo bem. Quando chegou à casa desse senhor, ele olhou para o pastor e disse: pastor, para mim não existe mais jeito não. Eu gostei de tudo que se fez lá. Cantou, eu gostei. O senhor pregou, falou comigo, mas para mim não tem mais jeito. Por quê? Perguntou o pastor, continuando a falar com ele. Aí ele falou: vem aqui. Foi ali numa das salas, abriu uma gaveta de uma das mesas, escrivania, sei lá, tirou um revólver. Falou: olha, mostrou para o pastor, com esse revólver eu já tirei tantas vidas. Tem jeito para mim, pastor? Tem solução para mim? O pastor disse o seguinte: para um grande pecador há um grande salvador. Mas daqui a pouco ele abriu uma outra gaveta, tirou um outro tipo de arma. Olha, com essa arma aqui, seu pastor, já tirei tantas vidas também. Ainda há solução para mim? Há salvação para mim? Pastor continuou dizendo sempre as mesmas expressões. Para um grande pecador há um grande salvador. Deixou aquela sala, foi para um quarto. Chegou no quarto, algumas armas penduradas na parede. E ele então apontando: com aquela arma já tirei tantas vidas, com aquela arma já tirei, daquela outra arma já tirei tantas vidas. Pastor, ainda há solução, há salvação para mim, pastor. Pastor continuou dizendo: para um grande pecador há um grande salvador. Daí a pouco aquele homem caiu de joelhos, chorando: pastor, se então há solução para mim, então ore por mim, pastor, porque eu quero ser salvo, quero abandonar tudo que eu fiz, pedir perdão para Deus. Pastor orou por ele, ele se sentiu ali tão confortado, uma paz interior. Levantou: pastor, eu me sinto aliviado, graças a Deus, pastor, eu te agradeço, eu vou continuar indo para a igreja, eu vou servir a Deus, pastor. Terminado, o pastor despediu-se dele, foi para a igreja, os irmãos estavam lá esperando, orando. Aí o pastor chegou e disse: oh, glória a Deus. E aí, pastor? Olha, irmãos, a vitória foi muito grande. Jesus salvou aquele homem. Aleluia! Oh, por isso nós estamos dizendo: para um grande pecador há um grande salvador. Você acha que já está com porca lavada, que voltou espojador de lama, ou como cão que voltou ao vômito, não é isto? Ou então a casa que foi limpa, toda bem asseada, agora voltou aqueles espíritos terríveis, 7 outros espíritos piores. E aí você diz: não, já do jeito que eu estou não tem mais solução. Tem. Há solução. Volte para Jesus, entregue-se a Ele. Eu volto a dizer: para um grande pecador há um grande Salvador. Deus nos abençoe. E eu quero fazer uma rápida oração para você que está me ouvindo. E se você intenciona voltar para Jesus, você não pode vir à igreja desse pastor que está pregando. Volte para a igreja onde você acha que deve servir a Jesus, mas de uma maneira fiel. Oremos. Pai querido, de amor, poder e bondade, se esta palavra tem falado a alguns corações, ajude, Senhor, dando força para essa pessoa se reanimar, ó meu Deus, se humilhar, lançar-se a teus pés, entregar-se novamente a Ti e servir-te com fidelidade. Peço, Senhor, dá força e faz com que toda obra maligna seja expulsa dessas vidas, e o Teu nome, Pai, e o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém.
Glória ao Senhor. Nós iremos agradecer a Deus, mas antes eu quero louvar ao Senhor com o hino 114 da nossa harpa. 114. Eu tinha escolhido esse hino, não sabia que o pastor Anésio iria pregar sobre esse assunto. Eu falei, Jesus, mas como tu és bom demais. Então nós iremos adorar o Senhor com esse louvor e logo em seguida estaremos encerrando. Depois, 114 da nossa harpa. Já de pecar, aceita o perdão de Jesus. De vida nova queres achar, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. Aceita o perdão de Jesus. Se vida pura deseja obter, aceita o perdão de Jesus. Ele é a fonte que limpa teu ser, aceita o perdão de Jesus. Venha Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se tu não podes tuas lutas calmar, aceita o perdão de Jesus. Se teus desejos não podes domar, aceita o perdão de Jesus. Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Se com os céus te queres unir, aceita o perdão de Jesus. Se para os céus os deseja partir, aceita o perdão de Jesus. Vem mais Jesus pecador, por ti morreu lá na cruz. É tempo, vem sem temor, aceita o perdão de Jesus. Glória a Deus, glória ao Senhor. Nós iremos encerrar, mas eu quero aqui primeiro, irmãos, eu sei que muitos estão comentando, muitos estão dizendo que para falar de Jesus não precisa de dinheiro. Com certeza não precisa mesmo não. Mas para você ter um lugar aonde ir para congregar e se alegrar unidos, como o Senhor nos ordenou, quando ele disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Então ele não mandou ir para qualquer lugar, ele mandou ir para o templo. Então o irmão, a irmã que critica, você amigo que critica, que o pastor está pedindo dízimo, não, o pastor não está pedindo dízimo nem oferta, o pastor está, porque o dízimo é mandamento do Senhor, e também a oferta também é a dedicação que você faz ao Senhor. Então se você sente no coração, você que não sente, não precisa nem estender a mão.
Não precisa não, porque o Senhor vai abençoar aquele que com alegria abençoar a obra do Senhor, aquele que contribui com alegria. Então você, se não sente no coração, fique em paz, não precisa contribuir não. Mas agora você que foi tocado por Deus, sente no coração de abençoar a obra do Senhor, você pode ir à Caixa Econômica Federal ou então à lotérica. Você vai, marca aí, ó, agência 2185, agência 2185. A conta poupança 968-535-953-4. Eu vou repetir, 968-535-953-4. Ah, pastor, não deu tempo de eu anotar certinho. Entra no Face Ministério Primícias Ágape, que você vai ver lá vai ter ali o número da conta, que você pode fazer a sua oferta, ou mesmo fazer, levar o seu dízimo. Nós não estamos abrindo o nosso templo, então você pode fazer isso, e com certeza Deus vai te abençoar. E amanhã nós temos a nossa live Crescendo com Jesus, MPA, Crescendo com Jesus Kids, MPA. Ministério Infantil estará amanhã com a live Crescendo com Jesus. Na quinta-feira nós estaremos aqui, se Deus disser que sim, tanto amanhã ou na quinta, se o Senhor não voltar ou não nos levar, e Ele nos der vida e saúde, Ele dizendo que sim, nós estaremos aqui para anunciar a palavra do Senhor, até que Ele volta. Amém? Agradecemos a todos os nossos irmãos que deixaram um tempinho para ouvir a palavra do Senhor. Creio que você que está afastado, você que estava até mesmo pensando, eu acho que eu não vou mais voltar para a igreja não. Com certeza você vai voltar para a casa do Pai, porque a palavra que foi ministrada hoje, com certeza você não vai querer fazer como o cão, voltar ao vômito, ou como a porca, voltar à lama, né? Retornar à lama. Eu creio que você vai querer, mesmo, pastor, como o pastor Anésio disse aqui, mesmo que os nossos pecados sejam vermelho como a escarlata, né? Se tornarão brancos como a neve. Glória ao Senhor. Então, o Senhor Jesus, Ele não morreu em vão. Pastor, mas como esse testemunho que o pastor Anésio disse, aquele homem matou tanta gente. O Senhor, no momento que ele estava crucificado na cruz do Calvário, o ladrão que estava ao seu lado, um criticou, mas o outro, ele reconheceu os seus pecados e disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor lhe disse para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus, glória ao Senhor. Então, irmãos, mesmo que nós estamos, muitos criticam, mas depois de ter pecado tanto, feito tanta coisa, é a palavra daquele pastor: para um grande pecador há um grande Salvador. O Senhor não veio para os bons, mas sim para os ruins, para aqueles que estavam doentes, fracassados, que estavam em pecado. Tem uma igreja que eu não lembro agora qual é, e está lá um slogan: se você se sente tão bem, aquele lugar não é para você. Então o lugar é para aqueles que precisam de alcançar misericórdia. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu de mais uma vez nós adorarmos o Teu nome, engrandecer o Teu nome,
ser ministrado pela tua palavra nesta noite. Ó Jesus, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, amanhã o Ministério de Crianças, o Ministério Infantil estará, Senhor, ministrando com as crianças, adorando ao Senhor conjuntamente com as crianças. Ó Senhor, queremos pedir a tua bênção desde já, e nós te agradecemos por tudo e a tudo em nome de Jesus. Se o Senhor nos der vida e saúde, então na quinta-feira estaremos aqui mais uma vez também com a ministração da palavra do Senhor. Nós iremos, dessa vez nós iremos entrar em contato mais cedo, nós iremos já fazer os contatos. O pastor Claudinei Caraúba estará ministrando a palavra do Senhor quinta-feira. Não perca não, irmão, será uma bênção para a tua vida. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do nosso amigo e protetor Espírito Santo, esteja em cada coração, e todos nós iremos dizer em uma só voz: amém. Que Deus abençoe a sua vida, seja abençoado em nome de Jesus.